lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação vai falar sobre política e maternidade. E na aula de hoje, Tati Nicásio, que é coordenadora de comunicação política do projeto Elas por Elas, fala sobre os desafios das mães na política. Olá, meu nome é Tatiane. Para começar essa aula sobre maternidade na política, eu vou me apresentar para vocês. Tenho 34 anos, fui mãe aos 16, isso significa que eu tenho hoje um filhinho de 18 anos, que é o Igor, né? Sou militante feminista e ativista pelos direitos humanos, sou educadora popular, comunicadora social e estou na luta por uma política que inclua a todos, todas e todes, sem distinção. E isso significa dizer que também luto pela inserção de mulheres mães nos espaços políticos. E a gente vai falar um pouquinho, né? Vou aprofundar um pouco mais nessa aula com vocês, mas vocês vão entender a importância de se discutir a maternidade na política, porque isso, infelizmente, ainda é uma das principais dificuldades, né? Um dos principais fatores de distanciamento das mulheres desses espaços políticos, esses espaços de poder. Uma pesquisa recente da Tássia Ribeiro trouxe alguns dados sobre violência política de gênero, e eu acho que a partir desse ponto, da violência política de gênero, a gente vai conseguir destrinchar melhor o distanciamento das mulheres mães desses espaços políticos, mas para isso a gente precisa partir desse princípio, né? Hoje em dia, a violência política de gênero, ela se manifesta de uma forma muito mais contundente à medida que a gente vai ampliando o número de mulheres, a presença de mulheres eleitas, tanto no Congresso Nacional, quanto nos espaços legislativos estaduais, né? E, infelizmente, essa inserção de mulheres nesses espaços de poder, ela é proporcional ao número de casos de violência de gênero que são frequentemente denunciados, seja pelas redes sociais ou pelos mecanismos tradicionais, né? A busca e aconselho, obviamente, que quem for vítima de violência política de gênero, primeiro faça esse movimento de procurar o respaldo jurídico, né? Para que possa minimamente se proteger desse tipo de ataque, que as mulheres são vítimas. Então, primeiro você vai atrás de auxílio jurídico e depois você faz um movimento de denúncia nas redes, e aí falando um pouco como comunicadora social também, para que isso possa fortalecer, inclusive, a sua luta, para que isso não fique invisibilizado, para que você não esteja sozinha fazendo esse tipo de enfrentamento. E aí, por que eu parto desse princípio da violência política de gênero? Porque ela é a principal motivação pela qual as mulheres se distanciam da vida política. E quando você é uma figura pública, mas sozinha, né? Você não tem uma estrutura familiar, um filho
ou um companheiro para que você possa dividir ali o seu dia, enfim. Quando você não tem essa estrutura em que também possa ser atacada junto com esse pacote de violências, ela se acentua de outras formas, como, por exemplo, recentemente os casos de parlamentares lésbicas e bissexuais que sofreram que sofreram algum tipo de ataque LGBTfóbico, né? Que falava sobre estupro corretivo, que buscavam, através de ameaças, amedrontar essas parlamentares para que elas tivessem menos atuação na vida política, né? Tentando, na verdade, silenciar essas mulheres. Então, da mesma forma que acontece com essas companheiras, acontece com as mulheres mães. Inclusive, aqui eu trago um recorte da companheira Manuela Dávila, que foi nossa vice à presidência da República em 2018, junto com o Haddad, e que sofreu diversas ameaças com a filha. A filha dela foi constantemente ameaçada por extremistas de direita, pessoas que acreditavam que tinham o direito de perseguir a criança na escola, fotografar, publicizar em grupos de WhatsApp, onde a menina estudava, qual era a rotina dela, e ameaçar, inclusive, a Manuela Dávila de que estariam fazendo vários tipos de barbaridades com a filha. Então, a partir da filha da Manuela, ela sofre um tipo de violência política de gênero que, na minha avaliação, é uma, sim, das mais perversas, porque você está lidando com aquilo que a mãe, né, e aí a maternidade traz essa vinculação entre mãe e filho, que é muito forte. Você está deixando a mãe completamente vulnerável a esse discurso de ódio, esse discurso de violência, partindo da premissa de que você, atacando a filha, você vai conseguir dissociar a construção política dessa companheira, dessa mulher, né, que está na vida pública. E aí a violência política de gênero eu trouxe, né, com mulheres mães na política, eu trouxe esse recorte da Manuela, que é um extremo, mas que nós temos também outros tipos de violências que se manifestam. Um caso específico, trazendo aqui para as mulheres do PT, é o da Juliana Cardoso, que com 13 dias do filho nascido, teve que retornar à Câmara Municipal de São Paulo, na época ela era vereadora, porque não está previsto licença maternidade dentro dos espaços políticos, né? Nem prefeitas, nem vereadoras têm esse espaço. Então, Juliana, para não prejudicar a equipe, para que a equipe dela não tivesse nenhum tipo de oneração com essa licença maternidade, com esse tempo de distanciamento da casa, ela teve que retornar com apenas 13 dias, ou seja, no auge do seu puerpério, que é um período que as mulheres que já passaram por esse processo de gestação entendem como funciona. Assim, é um processo muito delicado, seus hormônios ainda estão estabilizando, né? Então você ainda está passando por um período muito sensível do pós-parto. Infelizmente, Juliana teve que fazer esse movimento, porque não está previsto na casa um período de licença maternidade que comporte a equipe dela. Outro exemplo também da Thalíria Petroni, né, da companheira do PSOL, que dentro da Câmara dos Deputados percebeu que não tinha trocador. Assim, eles não têm, próximo ao plenário, nenhum espaço que acolha mulheres que estão com seus filhos. Ou seja, se você é uma mulher mãe e você precisa ir até a Câmara dos Deputados, você precisa trabalhar e tem que levar a sua filha, o seu filho, você não tem nenhuma estrutura básica de atendimento das necessidades de uma criança, como um trocador, que é uma coisa básica de se ter em banheiros. Então, infelizmente, essas são estruturas que parecem sutis e que não foram pensadas com uma certa maldade, mas não, elas foram pensadas justamente para comportar o homem nesses espaços de poder.
não existe dentro da estrutura do nosso legislativo e do nosso executivo uma proposta de acolhimento de mulheres que são mães dentro da vida política. A gente precisa criar mecanismos, né, como, por exemplo, eu vi uma entrevista recente da própria Talíria falando que dentro do gabinete dela foi necessário se criar uma estrutura para comportar essa necessidade materna. Então, todo o gabinete da deputada teve que girar em torno disso. Não a casa legislativa, que precisa ter uma estrutura básica para atender mulheres que são mães. E aí isso se reflete nos dados, né? A gente tem na América, nas Américas, de uma forma geral, a gente tem aí um índice de 34,7% aproximado de mulheres dentro do parlamento, dos parlamentos, né? E, infelizmente, no Brasil, a gente está com metade disso. 17% é o nosso percentual hoje na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Infelizmente, o Congresso Nacional Brasileiro ainda está muito distante de obter essa participação feminina. E parte disso é por conta da ausência de estrutura para comportar as necessidades femininas, entre elas a maternidade. E aí, existem alguns dados também muito interessantes nessa pesquisa da Tássia Ribeiro, que mostra o uso, por exemplo, do microfone, quantas vezes os homens discursam durante as suas legislaturas, né? Na primeira, na segunda, na terceira legislatura, os homens sempre fazem um uso médio aí entre 9 e 12 vezes de uso aí do microfone, né? Fazendo discursos. As mulheres, elas iniciam com 10 e elas vão caindo. Na segunda legislatura, você vê uma média de 7, na terceira de 6. Então, vai decrescendo. À medida que essas mulheres vão vivendo a vida pública, elas vão percebendo que aquele espaço é construído majoritariamente para silenciá-las. Infelizmente, isso dá certo, porque a gente vê mulheres que desestimulam de fazer uso da palavra, de colocar suas ideias, expor suas ideias ali para a sociedade brasileira por conta desse tipo de violências, né? E aí a gente vê que recentemente também saiu um outro dado que é relevante de se trazer aqui sobre a violência política, é de que das 14 denúncias feitas na Comissão de Ética da Câmara, esse ano, de 2023, 10 são contra parlamentares do gênero feminino. E aí a gente teve recentemente, que acabou com uma vitória do arquivamento do caso que tentou cassar o mandato da Juliana, da Érica Cocai e de mais 4 companheiras do PSOL. Então, nós tivemos que fazer um enfrentamento muito incisivo dentro da Câmara e fora dela, para que essas mulheres mantivessem os seus mandatos, porque apenas, mesmo que a gente saiba que os homens são a maioria dos causadores de violências políticas diversas, nós temos as mulheres penalizadas por qualquer ação mínima que é realizada. E aí você soma isso com todos os outros problemas sociais que estão inseridos na vida feminina e você vai conseguir ter um afastamento, um distanciamento dessas mulheres da vida pública. E é para isso que essa lógica masculina, heterocentrada, ela funciona mesmo. Então, é para silenciar mulheres, para tirar elas da vida pública e para distanciar mães dos espaços políticos. E aí, infelizmente, né, a gente tem vários relatos, a gente tem relatos da Sâmia, tem relatos da Juliana, tem relatos da própria Benedita da Silva, que é mãe, avó. A gente tem uma série de situações que foram expostas por companheiras e que foram, ao longo do tempo, silenciadas ou naturalizadas pela sociedade, como, por exemplo, o caso da Manu,
que em 2022 teve que mudar a Laura de escola, né, que a filha dela teve que mudar toda a vida dela porque as pessoas estavam ameaçando a integridade física dela e das filhas, né? Então, é muito difícil você se manter nesse espaço. Existe também uma prefeita de Tocantins que passou pelo mesmo processo da Juliana. Ela não pôde ter acesso à licença maternidade, é a Cíntia Ribeiro, justamente porque ela não está previsto para uma prefeita a licença maternidade também. E aí, para que a gente possa pensar numa política que inclua mães, a gente precisa majoritariamente pensar quem vai ficar com as crianças enquanto as mulheres estiverem em reuniões de organização política. Qual é o espaço Kids que é fornecido no seu estado, no seu município, para que as mulheres tenham direito a participar desses espaços políticos. Quando nós vamos pensar em horários inclusivos para as mulheres, porque às vezes a gente tem reuniões que acabam 11, meia-noite, 1h da manhã, nós que vivemos a vida política entendemos um pouco como isso funciona. E eu tive a sorte de ter uma linha, um grupo, né, de apoio que foi muito importante, que aí vem outro ponto que é muito relevante nessa discussão, que é a minha estrutura de apoio era minha mãe, a minha avó, as minhas tias, ou seja, outras mulheres que também está destinada ao trabalho não remunerado e não reconhecido do cuidado. Então, para que eu pudesse fazer política, para que eu pudesse estar dentro dos espaços de discussão e de decisão política no país, eu tive que precisar de outras mulheres. Infelizmente, tive que precisar de outras mulheres, porque não há nenhuma perspectiva de política pública que garanta isso. Não há uma estrutura ainda pensada, não só para dentro do PT, mas de todos os partidos. Não tem previsto nas nossas regras eleitorais espaços que comportem as crianças e as mães para a discussão política e que pensem a participação dessas figuras como sujeitos de direito, né? Como pessoas que precisam obrigatoriamente, isso é muito importante, precisam realmente estar naquele lugar, porque boa parte das políticas que são construídas não levam em consideração a maternidade e o trabalho do cuidado, e nós, infelizmente, ainda perpetuamos, e isso, assim, eu acho que não fica restrito apenas aos homens, obviamente, né, mas a essa estrutura patriarcal como um todo, em que nós também estamos inseridas, de que, infelizmente, não há um formato diferente para que a gente possa pensar e cuidar das nossas companheiras mães que estão nesse espaço, porque a gente consegue estruturar a nossa rede de apoio e está inserida em outras preocupações. A gente precisa aprovar uma tese, a gente precisa discutir uma política pública, a gente precisa construir outras coisas e falha, muitas vezes, nessa proposta de estruturar o espaço de outras mulheres. Então, isso precisa ser pensado a partir de uma estrutura mesmo de gestão. Precisa ser pensado como uma política pública, como algo que esteja previsto em nossa lei eleitoral. A gente precisa pensar a maternidade, não só o trocador do plenário que precisa existir, mas também a licença maternidade tem que estar prevista para as mulheres que são mães e que estão dentro dos espaços políticos. A gente precisa pensar que o reconhecimento do cuidado materno como trabalho, ele precisa vir também acompanhado de um discurso de participação social dessas mulheres que são mães. A gente tem um dado muito interessante do Instituto Alziras, que traz um censo aí das prefeitas, né, entre 2021 e 2024, que aponta que 85% dessas gestoras são mães. Só que
é isso, são mães, porém não há política pensada para que elas possam exercer o mandato com excelência. Elas não têm uma perspectiva de política pública para que possa dar continuidade. Se elas não tiverem essa rede de apoio, elas possivelmente terão muita dificuldade de exercer o seu mandato, né? E é necessário que a gente tenha esse olhar atencioso mesmo para essas mulheres que estão na vida política e são mães, e que a gente possa pensar mecanismos de inserção na vida política com dignidade, né? Porque, infelizmente, essas mulheres ainda são negligenciadas pelos partidos, pelos espaços de poder que já estão instituídos e que nós precisamos romper com essa lógica. Então, eu deixo aqui hoje, né, já partindo para o fim mesmo dessa nossa atividade, a proposta de que nós estejamos pensando, elaborando, propondo políticas públicas de permanência de mulheres mães, para que nós possamos avançar enquanto sociedade e que a nossa democracia esteja plenamente representada, não só na paridade de gênero, mas também na representação daquelas que carregam boa parte da nossa sociedade nas costas, que são as mulheres que estão dedicadas ao trabalho do cuidado, que infelizmente, repito aqui, não é remunerado e pouquíssimo reconhecido, né? Tratam como uma obrigação e ela não pode ser tratada dessa maneira. É um trabalho difícil, integral e que exige das mulheres muito mais do que simplesmente as tarefas do dia a dia. Exige um acompanhamento psicológico, exige uma estrutura de outros cuidados com as crianças e com ela própria. Então, a gente precisa estar atento a isso. E deixo aqui já para vocês o convite de que nós possamos fortalecer esse vínculo entre a maternidade ou a política do cuidado, a cultura, né, do trabalho do cuidado e a vida política, porque elas estão diretamente interligadas e nós precisamos que a sociedade, que o parlamento reflita isso também, que nós possamos ampliar a participação de mulheres, ampliar a participação de mães nos espaços de poder e que em 2024 nós tenhamos aí um resultado eleitoral muito proveitoso para todas as mulheres do PT e todo o campo progressista, que nós possamos eleger mais mulheres comprometidas com a democracia e com o trabalho do cuidado no país. Na aula de hoje, Tati Nicásio pontuou alguns dos desafios que as mulheres mães enfrentam na política. Fique com a gente que amanhã tem mais. O TV Elas por Elas Formação vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.